Olá, alunos do curso de Auxiliar em Agroecologia. Professor Wagner aqui mais uma vez. Bora dar início, então, à nossa segunda aula síncrona, né? Sobre manejo ecológico de animais. Então, nosso objetivo aqui é estudar a produção animal dentro dos sistemas agroecológicos. Nós falamos na aula anterior sobre aspectos introdutórios, sobre a importância da zootecnia, sobre a domesticação dos animais. Agora a gente vai entrar numa parte que ainda não é a parte específica do curso, né, que é a parte do manejo agroecológico desses animais. Porém, nós iremos falar algo muito importante, que é sobre o funcionamento dos animais domésticos, o funcionamento dos animais de produção. Não só do funcionamento, mas da estrutura, né? Então, o tópico da nossa aula de hoje é a parte de fisiologia e anatomia, né, dos animais de produção, dos animais domésticos, beleza? Então, me apresentando mais uma vez, pessoal, professor Wagner Viana Andreato, engenheiro agrônomo, mestre em produção animal, trabalho aqui como técnico em agropecuária no IFO Campos Colorado do Oeste, tá? Minha área de atuação, pessoal, basicamente é a produção animal, tá? Trabalho com suinocultura e ovinocultura, e sempre que possível a gente presta apoio também em outras coordenações aí que trabalham com produção animal, tá? Então, a minha carreira profissional, ela praticamente toda foi construída, né, dentro da área de produção animal, e o objetivo aqui é tentar passar um pouco das informações que nós temos, de modo prático, de modo aplicado, e sempre dentro, né, desse contexto agroecológico, tá? Então, pessoal, a temática da aula de hoje, né, são noções básicas de anatomia e fisiologia dos animais domésticos, né, dos animais de criação. Então, creio eu que é da percepção de todo mundo que os animais, assim como nós seres humanos, eles possuem estruturas que são responsáveis pelo funcionamento do organismo deles, né, bem como da estrutura física desses animais, né? Então, ali existe uma estrutura muscular, ali existe uma estrutura óssea, né? Que condiciona, né, esse animal à sobrevivência, tá? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é o quê? É apresentar essas noções básicas, tanto da anatomia, ou seja, da forma, né, como da fisiologia, que seria o funcionamento, do organismo desses animais de produção, uma vez que a gente, entendendo o funcionamento, entendendo a estrutura desses animais, torna-se muito mais fácil, né, nós trabalharmos com eles, uma vez que a gente entende as necessidades que esses animais possuem, aquilo que limita ou que favorece o desempenho desses animais, né, a gente consegue trabalhar de forma muito mais eficiente dentro da produção animal, tendo então esses conhecimentos, né? Então, assim, exemplo bem prático, né? Nós temos que conhecer um pouquinho da anatomia, um pouquinho da fisiologia desses animais para regular, para controlar, para fornecer um alimento adequado. Então, o alimento que a gente fornece para o animal está diretamente relacionado a aspectos anatômicos e fisiológicos, né, do sistema digestivo. Ou então, com relação à parte reprodutiva, nós temos que entender quais são os mecanismos reprodutivos de uma espécie, de uma raça, para que a gente consiga trabalhar, né, o manejo reprodutivo desses animais, tá? Então, assim, o nosso objetivo aqui não é nos aprofundarmos, né, dentro desses conceitos, dentro dessa teoria, que acaba sendo uma teoria muito complexa, muito pesada, né? Vamos deixar isso para o pessoal da veterinária, para o pessoal da zootecnia, mas nós iremos trazer aspectos mais básicos, tá? Que eu creio ser de fundamental importância para a gente poder trabalhar de forma mais técnica com esses animais de produção, tá? Então, a primeira coisa, pessoal, vamos falar dos conceitos, né? O que seria anatomia e o que seria fisiologia. Então, a anatomia é a ciência, né? A anatomia animal, né? É a ciência que estuda a estrutura física dos seres vivos, tá? A parte estrutural, pessoal, os membros, né? A pele, os músculos, enfim, a parte estrutural do animal, tá? A estrutura, o chassi do animal, vamos dizer assim, né? Toda a parte estrutural, toda a carcaça do animal, tá? A
gente não vai se preocupar tanto dentro da anatomia em entender o funcionamento, porque um sistema complementa o outro, né? A ideia aqui é a gente conseguir decifrar o que é cada componente, o que é cada parte, né? O que faz parte de cada estrutura dentro do animal, né? Estruturas que formam o animal. Então, ela contempla os órgãos internos e externos, a localização e a disposição desses órgãos dentro dos animais, né? E basicamente esses são os principais componentes, tá? A gente vai estudar então essa estrutura, né? A posição de cada estrutura e depois na fisiologia a gente estuda então o funcionamento, beleza? E aí, pessoal, para o estudo da anatomia, nós podemos utilizar o método sistemático, que é o método mais utilizado, no qual o corpo do animal ele é dividido em sistemas de órgãos e aparelhos, que são semelhantes em estrutura e função, tá? E aí cada sistema desse é trabalhado separadamente. Exemplo, sistema digestório. Exemplo, sistema reprodutivo. Exemplo, sistema nervoso central, tá? Então, para estudar anatomia, a gente estuda ela basicamente por sistema, tá? Sistema muscular. Porque se a gente for trabalhar tudo junto, pessoal, o corpo do animal é algo muito complexo, né? Além das interações que existem entre os sistemas. Então, assim, se tornaria algo muito complexo, muito abstrato, muitas informações para a gente trabalhar ao mesmo tempo. Então, o foco, quando a gente vai estudar a anatomia animal, é focar em sistemas, tá? Sistema nervoso, ou seja, tudo aquilo que faz parte, né, do comportamento nervoso, do sistema nervoso do animal. Sistema ósseo, tudo aquilo que faz parte do esqueleto, a parte óssea do animal. Enfim, sistema muscular, né, toda a parte envolvendo os músculos dos animais. Então a gente consegue estudar, consegue trabalhar de forma muito mais pontual, de forma muito mais objetiva, né? E consequentemente a gente consegue ter um aproveitamento melhor, um entendimento melhor, tá? E uma vez que a gente estuda esses sistemas separados, depois a gente pode evoluir para entender a questão da relação que existe entre os sistemas, tá? E aí você pode às vezes trabalhar dois sistemas, né? Concomitante, ou seja, juntos, para que você consiga entender e perceber a interferência de um no outro, ok? E basicamente, pessoal, os principais sistemas, né, os principais tópicos, as principais divisões que nós temos, tá, desses sistemas, é a osteologia, que estuda a parte óssea, né, a sindesmologia, que tenta descrever as juntas, os ligamentos, tá? A miologia, que estuda e descreve os músculos, esplacnologia, estuda e descreve as vísceras, angiologia, estuda e descreve os órgãos da circulação, a neurologia, estuda e descreve o sistema nervoso, órgãos do sentido e tegumento comum, que a gente chama de pele, tá? Pele, couro, né? Então, pessoal, são basicamente as divisões, tá? Para você trabalhar o estudo da anatomia. Então, assim, não vamos nos atentar a esses nomes difíceis, tá? Mas a ideia é que a gente entenda que quando a gente vai estudar, quando a gente vai tentar entender a anatomia do animal, a gente trabalha por tópicos, tá? De modo que a gente consiga simplificar um pouquinho dessa estrutura tão complexa que é o organismo do animal. Aqui apenas duas imagens para ilustrar, né? São modelos em 3D, identificando o que? Um animal e as estruturas, os sistemas que fazem parte desse animal. Tá? Então, a gente consegue perceber que nós temos aqui a estrutura do animal, né? E nós temos aqui o esqueleto, a estrutura óssea, né? Ou seja, a osteologia. Nós temos lá dentro, né? A parte do sistema digestivo, né? Então, a gente tem que entender, né? A ideia da anatomia é o quê? É demonstrar as estruturas que formam o animal, tá? E aí a gente pode partir então para a fisiologia, uma vez que a gente tem noção do que é anatomia, porque a fisiologia ela estuda o funcionamento dos sistemas, tanto celulares quanto os orgânicos, tá? Ou seja, sistema nervoso, sistema muscular, sistema endócrino, sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema digestório e urinário, beleza? Então, a fisiologia animal
ela vai se preocupar mais com o funcionamento. É lógico, você tem que saber as estruturas para você, a partir do conhecimento das estruturas que formam o animal, você consiga entender o funcionamento daquelas estruturas. Então, uma vez que você sabe os componentes do intestino do animal, onde fica cada componente, você tem que saber qual que é o funcionamento, qual que é o ciclo, como funciona, qual que é a interação entre aquelas partes, tá? Até o alimento ser ingerido, até o alimento ser excretado, ser defecado, tá? Ou seja, a sobra, né, do processo digestivo ser defecado. Então, a ideia, pessoal, é que a gente consiga, então, entender de primeira mão a diferença desses dois conceitos, né? Da anatomia, que estuda a forma, né? E da fisiologia, que estuda o funcionamento. A ideia, então, é que a gente consiga ter a percepção de onde está cada componente do animal, depois como cada componente funciona, cada sistema funciona, e a gente possa, então, com base nesses conhecimentos prévios, adequar o manejo, adequar a dieta, adequar os cuidados que nós temos com os animais de produção. Beleza? Continuando, então, pessoal, a gente vai comentar um ponto bastante interessante agora, tá? Antes da gente entrar e estudar esses sistemas propriamente ditos, que fazem parte da estrutura do animal, né? Nós iremos comentar um pouco sobre o padrão para a gente começar a estudar, a entender essa anatomia, essa fisiologia, né, do animal, tá? Então, pessoal, para a gente estudar a anatomia do animal, a gente precisa que esse animal esteja em uma posição anatômica, tá? O que seria essa posição anatômica? É uma posição padrão que nós necessitamos que o animal esteja para que a gente possa, então, começar a estudar, a entender as estruturas que compõem cada animal, cada espécie, tá? E o que seria essa posição padrão, né? Basicamente, a posição padrão, ou a posição anatômica padrão, né, pensando em animais tipo bovino, suíno, equinos, né, seria essa, que está escrita aqui na apresentação. O animal ele deve estar com os 4 membros estendidos, ou seja, retos, né, firmemente sobre o solo, ou seja, apoiado no solo, pescoço erguido, formando um ângulo de 145 graus com a região do dorso, a região das costas do animal, narinas voltadas para frente, as orelhas em pé e olhar sempre para o horizonte, tá? Então essa é a posição padrão para a gente começar a estudar as estruturas, né, que fazem parte de um animal, tá? Para que a gente tem que adotar essa postura anatômica, né? Essa posição anatômica? Para evitar que estruturas fiquem posicionadas em locais diferentes daquelas que naturalmente elas deveriam ocupar, tá? Uma vez que se o animal não tiver com os 4 membros firmes ali no chão, você vai ter uma certa diferença na posição de algumas estruturas, né? Então a gente adota uma posição padrão para determinar, para dizer que, não, considerando aquela posição padrão, cada componente vai estar em determinado local, tá em tal posição, tá? Porque assim, a depender da posição, da postura que esse animal tiver, o animal em pé, o animal deitado, as estruturas elas tendem a se ajeitar, né, a se adequar à postura do animal, à condição que o animal está naquele momento, tá? Então a ideia é que a gente tenha um padrão para que a gente possa depois generalizar, né, as informações que nós temos, beleza? Então é um tópico bem simples, mas assim, uma informação bem interessante, né, para a gente entender, né, como é que é feito esse estudo anatômico, tá? Então a postura, a posição anatômica, pessoal, vamos pensar aqui no bovino, no suíno, seriam basicamente essa, tá? O animal em pé, os 4 membros apoiados no chão, né? A cabeça apontada para frente, para o horizonte, as orelhas em pé, né? E basicamente essa então é a posição, é a postura, né? Que a gente considera o animal na hora de investigar, na hora de compreender as estruturas que formam esses animais, tá? E aí, pessoal, após entendermos essa questão da
posição anatômica, agora a gente vai avançar um pouquinho mais, tá? A gente vai entender os planos anatômicos, tá? Eu vou falar aqui os tópicos, vai ficar um pouco complicado, vai ficar um pouco meio abstrato, mas depois eu já trago uma imagem que vai simplificar, tá? Mas basicamente, os planos anatômicos, né, são as posições que você observa o animal, tá? Porque uma vez que você tem aquela posição anatômica padrão ali, o animal de lado, né? Aquela posição, o animal em pé, os 4 membros apoiados no chão, a cabeça voltada para frente, as orelhas em pé. Nós podemos olhar esse animal de diversas formas. Nós podemos olhar esse animal por trás, nós podemos olhar o animal pela frente, nós podemos olhar o animal por um lado, nós podemos olhar o animal pelo outro lado, nós podemos olhar o animal por cima, nós podemos olhar o animal por baixo, tá? Então, a ideia dos planos anatômicos é a gente demonstrar de qual posição nós estamos estudando o animal, estamos visualizando o animal, tá? Quais são os principais planos anatômicos, pessoal? O dorsal, tá? Tangência o dorso do animal, tangencia o dorso do animal, né? A parte superior ali do animal. O plano ventral, que tangencia o ventre do animal, ou seja, a parte de baixo, a parte da barriga do animal. O plano lateral direito, né? Que tangencia o lado direito do animal. O plano lateral esquerdo, que tangencia o lado esquerdo do animal. O plano cranial, que é aquele plano como se a gente estivesse olhando o animal de frente. E o plano caudal, que é aquele como se a gente estivesse olhando o animal de trás, da região da cauda, tá? Na imagem aqui, pessoal, fica um pouquinho mais claro, tá? Então, esse plano, conforme eu disse, é para dizer a forma que você está olhando esse animal, de qual ângulo você está analisando aquele animal, tá? Se você estiver aqui, olhando o animal de frente, tá? Então, a gente chama de plano cranial, tá? Você está olhando a frente do animal. Se você olha o animal daqui de cima, você está aqui em cima, né? Você está olhando o animal nessa posição, tá? Então, você vai ter acesso ao plano dorsal do animal, essa região do dorso, você vai ver o animal de cima, né? Se você está do outro lado lá e visualiza aquela lateral do animal, esse é o plano lateral direito. Está olhando o animal de lado, pelo lado direito. Se você estiver aqui do lado esquerdo, né? Visualizando o animal nessa posição, plano lateral esquerdo, tá? Se você estiver aqui embaixo, olhando o animal nessa posição, você vai estar vendo o animal através do plano ventral, vai ter acesso a toda a região do ventre do animal, né? E se você estiver aqui atrás e olhar o animal nessa posição, você vai ter acesso ao plano caudal, né? Como se estivesse vendo o animal de trás, tá? A ideia aqui, pessoal, é entender, né? Primeiro, demonstrar de qual ângulo você está observando o animal. E a depender de qual ângulo você está observando o animal, você vai ter acesso a estruturas diferentes, tá? Então, a ideia é demonstrar, é identificar onde estão as estruturas, tá? E de qual ponto você está observando essa estrutura, beleza? Aqui mais uma imagem para ilustrar, né? Então, a parte cranial, né? Os planos direito, né? Esquerdo, ventral, dorsal e caudal, tá? Então, são os ângulos que a gente vai observar esse animal para poder demonstrar, identificar as estruturas que compõem cada animal, tá? Avançando mais um pouquinho, pessoal, a gente vai começar a falar agora um pouquinho das estruturas propriamente ditas que fazem parte, né? Que fazem parte da estrutura dos animais domésticos, dos animais de produção, tá? A gente vai começar falando sobre a osteologia, né? Ou o estudo dos ossos, tá? A osteologia nada mais é do que a parte da anatomia que estuda a definição, a classificação, a nomenclatura dos ossos que compõem o esqueleto dos animais, tá? Então, todo mundo aí, creio eu, tem essa percepção, né? Que todos nós, seres vivos, possuímos um esqueleto, um conjunto de ossos, né? Arranjados de uma forma específica, dependendo da espécie,
né? Com funções específicas, né? Cada estrutura óssea ela tem uma função, várias funções, na verdade, né? E essa estrutura óssea compõe, então, o nosso esqueleto, né? O que é o esqueleto? É o conjunto de ossos, cartilagem e ligamento, né? Que se interligam para formar o arcabouço do corpo dos animais domésticos, né? Ou seja, aqui sim a gente pode falar que o esqueleto é o chassi, né? É a estrutura realmente do animal, porque o animal está todo abraçado, né, no esqueleto, né, nessa estrutura óssea. Essa estrutura óssea é que dá formação ao animal, que garante que o animal fique em pé, que garante que o animal tenha aquela forma definida, né? E o esqueleto é o que? Então, é o conjunto desses ossos arranjados, né, de formas diferentes, juntamente com as cartilagens e os ligamentos, né, que fazem a ligação, a relação desses ossos entre si, de modo que eles formam, então, esse arcabouço, essa estrutura, né, que a gente chama de esqueleto, tá? Aí aqui duas imagens para ilustrar, né, seria o esqueleto de uma vaca, né, e de um suíno, né, doméstico. Então, são uma série de componentes, uma série de ossos, né, ligados através de ligamentos, de cartilagens, né, lógico, associada a outros sistemas também, que fazem a estrutura do indivíduo, que garante que o indivíduo se movimente, que o organismo do indivíduo tenha as funções, né, acontecendo de forma satisfatória, tá? E aí, pessoal, qual que é a função desses ossos? Qual que é a função do esqueleto do animal, né? A primeira que a gente pode citar é a proteção, tá? O sistema ósseo, né? O esqueleto, ele tem essa função de proteção dos órgãos mais sensíveis, né? Bem como proteção ali do sistema nervoso. Então, as estruturas mais sensíveis do corpo, elas são protegidas pelo esqueleto, pelos ossos, tá? A exemplo, o coração. Onde é que está o coração? O coração está numa região bem protegida, né? O sistema nervoso, o cérebro, por exemplo, né, dos animais, tem uma estrutura óssea em volta para proteger esse órgão tão sensível e tão importante de pancadas, né? E assim como outras estruturas, tá? Que ficam protegidas dentro, né, de estruturas ósseas, tá? Então, a primeira função dos ossos, né, dos esqueletos dos animais é a proteção. A segunda, pessoal, armazenamento de íons, tá? Ele armazena cálcio e fósforo principalmente, tá? Então, é um local onde são depositados íons, tá? Então, quando a gente fornece um alimento de qualidade, é depositado íons de cálcio, de fósforo, tá? Na estrutura óssea. Então, ele tem essa função de armazenamento também. Para que ele possa, no momento de escassez, lançar a mão e começar a utilizar essas reservas, tá? Outra possibilidade, né, outra função dos ossos é a sustentação e conformação, tá? É realmente a estrutura, né? Aquilo que sustenta o animal. Então, o animal, parte do que permite ele ficar em pé, se locomover, né? No caso aqui, pensando só nele ficar em pé, tá? A gente deve a essa capacidade de sustentação conferida pela estrutura óssea do animal, tá? E aí a parte de locomoção a gente deve ao sistema de alavanca, né? O sistema de alavanca é o que? A interação de músculo com o esqueleto, né? Que permite esse efeito alavanca, que é o que impulsiona, que faz os animais se locomoverem, né? Que faz os animais se movimentarem. E por último, né, a função hematopoética, tá? Que é a produção de células sanguíneas, tá? Então, todos esses tópicos aqui são funções que a gente pode atrelar aos ossos, tá? Ao sistema ósseo, ao esqueleto do animal, beleza? Então, são várias funções, todas elas muito importantes e vitais para o animal, para o desenvolvimento do animal, para a sobrevivência dos animais de produção. Agora, pessoal, a gente vai começar a falar um pouquinho da classificação dos ossos, tá? Então, o esqueleto, o sistema ósseo, ele é constituído de vários ossos, né? Ossos diferentes, ossos grandes, ossos pequenos, ossos de formas variadas, né? E nós iremos entender um pouquinho da classificação de cada um desses ossos. Os primeiros ossos, tá? São aqueles ossos que a gente classifica como longo ou tubular. A exemplo aqui do fêmur, né? Que é um dos ossos mais comuns, né? Que todo mundo aí tem
consegue imaginar, consegue visualizar com bastante facilidade, né? E aí temos também exemplo aqui da tíbia, do metatarso, do húmero. São ossos grandes, né? Qual que é o critério para a gente classificar esse osso como longo ou tubular, né? Ele tem que apresentar um comprimento, né? Ou seja, o comprimento desse osso, ele tem que ser maior do que a largura, né? E a espessura, né? Ou seja, esse é o critério que a gente usa, então, para classificar, né, esse osso em longo ou tubular, ou seja, o comprimento ser maior do que a largura e a espessura, beleza? Avançando um pouquinho, pessoal, nós temos os ossos que a gente classifica como irregulares, tá? O nome é bem sugestivo, o exemplo que nós temos aqui é bem sugestivo também, que nós temos o osso de uma vértebra, né? Então, assim, são ossos que realmente eles não possuem uma forma específica, né? Não são retos, não são planos, né? São ossos que têm uma forma específica a depender da posição que ele ocupa no animal, a depender do animal, né? Da espécie animal que a gente está falando. Mas são ossos que não possuem uma forma, eles possuem essa estrutura, né? Bastante diferente, bastante irregular, né? Então, são ossos de conformação totalmente irregular. Os principais exemplos que nós temos são as vértebras, os ossos da base do crânio, né? A exemplo aqui, o osso da vértebra, beleza? Temos também, pessoal, os ossos pneumáticos, tá? Que não tem nada a ver com pneu, tá? Não tem nada a ver com pneu. Mas a ideia do pneumático é porque eles apresentam uma ou mais cavidades de volume variável. Geralmente esses ossos eles possuem uma cavidade para alojar um outro componente ali dentro, tá? Um músculo, um órgão, tá? Então são ossos que eles possuem como se fosse um bolsão, né? Uma bolsa que serve então para alojar uma outra estrutura, tá? Então, exemplo, pessoal, aqui nós temos o osso do maxilar, né, de um animal, a parte frontal ali da fronte do animal também são ossos pneumáticos, porque são ossos que eles possuem uma estrutura, porém eles possuem um bolsão interno para alojar os órgãos da fronte, né? E uma outra infinidade de exemplos que nós temos aí dentro dos animais, tá? O etimoide, esfenoide, palatino, né? Então, uma infinidade de ossos pneumáticos aí que fazem parte da estrutura esquelética de um animal. O outro tipo de osso que nós temos, né, outra classificação, são os ossos alongados, tá? Esses ossos são ossos cujo comprimento predomina sobre a largura e a espessura, só que eles não apresentam canal medular. São ossos achatados, né? São ossos que eles não apresentam, né? Não são ocos, não possuem perfurações, né? São ossos achatados. E assim, chama a atenção também, pessoal, trouxe aqui exemplo a costela, né? Que é os ossos, as fitas da costela ali, que são os principais exemplos de ossos alongados, tá? Eu chamo a atenção para a complexidade do estudo da anatomia de animais, tá? Não só da anatomia de animais, mas da anatomia como um todo. Cada osso, pessoal, imagine que você tem aqui uma fita de costela, né? Cada parte dessa estrutura, ela possui nomes específicos, tá? E todos os ossos possuem, dentro de cada osso, componentes, né? Que recebem nomes diferentes. Então, vocês percebem a dificuldade, a quantidade de informação que a gente teria se a gente fosse entender a fundo cada osso, cada componente que forma esse animal, tá? Por isso que a ideia aqui é passar apenas a informação superficial, tá? Isso foi só um gancho mesmo para poder pontuar essa questão da complexidade que é você tentar entender a estrutura toda de um animal. É por isso que eu falei lá no início. Vamos deixar isso para os zootecnistas, para os veterinários, que eles necessitam, né? Eles carecem de ter esse conhecimento muito aprofundado para que eles possam atuar de forma profissional, de forma satisfatória. Beleza? Nosso foco são conhecer, ter noção dessas estruturas mais básicas, dessas nomenclaturas mais simples, né? Que são assuntos mais palpáveis, né? Mais práticos, mais ligados àquilo que a gente consegue fazer no nosso dia a dia. Beleza? Então, basicamente, ossos alongados não têm estrutura interna, não são ossos ocos, né?
Eles não possuem cavidades, são ossos achatados normalmente. E a última classificação que nós temos, pessoal, são os ossos curtos, tá? O próprio nome já diz, ossos curtos, são ossos pequenos, né? São ossos cujo comprimento, largura e espessura se equivalem, ou se aproximam, ou se assemelham muito, tá? A gente vai encontrar esses ossos muito próximos às articulações, tá? As articulações ali do joelho, na região dos membros, né? Onde nós precisamos o quê? De ter esses ossos menores, normalmente envolvidos ali por cartilagem, né? Ou por ligamentos, né? Para permitir ali a mobilidade, né? De uma determinada região do animal, tá? Então, são pequenos ossos, tá? Que normalmente estão associados com outros ossos pequenos também, tá? É uma combinação de ossos, né? E eles têm justamente essa função de dar flexibilidade, mobilidade, né? A gente vai encontrar elas muito sempre nessas regiões de articulação do animal. E aqui, pessoal, mais para exemplificar do que para a gente ficar se atentando a nomes, né? Mas basicamente aqui seria uma estrutura completa, né? Do esqueleto de uma vaca, né? Ou de um boi, né? De um bovino doméstico, beleza? Então, pessoal, a gente tem uma estrutura bastante complexa, né? Aproximadamente 29 estruturas diferentes, tá? Isso aqui pensando no aspecto geral, no aspecto mais simples, tá? Que é basicamente aquilo que a gente tem que ter uma noção, tá? A gente não precisa decorar esses nomes, mas a ideia é que a gente consiga entender onde é que cada estrutura dessa se encontra no animal, né? E a importância dessas estruturas para o funcionamento, para a sobrevivência desses animais, tá? Então, o objetivo da anatomia é justamente fazer a gente consiga ter essa percepção de entender as diversidades das estruturas que compõem o animal e da função que essas estruturas têm, tá? E aqui a gente está falando especificamente da parte óssea, tá? Imagina você associar a parte óssea com a parte muscular, com a parte neurológica, com a parte digestiva. Então, você vai somando muita informação, por isso que a gente estuda tudo de forma mais pausada, tá? Então, eu fiz questão de trazer essa parte relacionada ao esqueleto, aos ossos, né? A parte da osteologia, porque eu creio que é importante entender a estrutura que forma o animal, porque o animal, se ele tem aquela estrutura, se ele se mantém em pé, aquele padrão do animal que a gente enxerga se deve, né, a primeiro momento, a essa estrutura óssea, que é a que sustenta todo o restante, né? É lógico, você precisa de interação com outros sistemas, com outras estruturas, mas essa parte óssea é a parte que sustenta o animal, é como se fosse o chassi, a carcaça, a estrutura do animal, que realmente mantém o animal naquela forma que a gente conhece ele, tá? E aí, pessoal, a gente vai avançar um pouquinho, né? Agora a gente entra num outro sistema, que é o segundo sistema que a gente vai ver de forma mais aprofundada, né? Que é os dois que eu considero assim, mais importante, mais prático, tá? O ósseo, porque faz parte da estrutura, da forma do animal, e o digestório, porque está diretamente atrelado ao manejo desses animais, tá? Então, a base da produção animal, uma das bases, né, um dos pilares da produção animal é a nutrição animal. E para você entender, para você trabalhar a nutrição animal, você precisa compreender como funciona o organismo daquele animal. Você precisa entender como funciona o sistema digestivo, o sistema digestório, né, de cada espécie, de cada animal. Então, você vai ter o bovino funcionando de um jeito, você vai ter um suíno funcionando de outro jeito, né? Você vai ter um cavalo que funciona também de outro jeito. Então, cada espécie animal, ela possui suas peculiaridades. O nosso objetivo aqui, então, é entender e diferenciar um pouco dessas estruturas digestivas, tá? De cada uma das espécies, ou de algumas das espécies de produção. A gente não vai falar de todas, mas eu creio que com a informação que a gente passar para vocês aqui, vocês vão conseguir ter uma noção geral, não só das espécies que a gente vai fazer, mas vai conseguir extrapolar essa informação e aplicar em outros animais que se assemelham, tá? Então, pessoal, o sistema digestório ele possui a função de garantir a digestão dos alimentos, né? E promover a absorção de água, eletrólitos e nutrientes, que são essenciais para a sobrevivência do animal. Então, o objetivo do sistema digestório é o quê? É fazer o processo de digestão e garantir a absorção dos nutrientes que aquele alimento que foi digerido possui e transmitir isso para o animal, para permitir que o animal se desenvolva, se mantenha, né? Tenha suas necessidades
nutricionais atendidos, tá? E aí o alimento, basicamente, ele passa por dois processos. Ele é reduzido mecanicamente, né? Normalmente a mastigação, e depois acontece o processo de digestão, que normalmente é feito por processos químicos, né? Componentes químicos que vão atuar, químicos e micro-organismos também, né? Que atuam nesse processo, ou seja, um processo bioquímico, né? Que vai garantir que essa fermentação, né? Que essa digestão aconteça, tá? Então, basicamente, todo o processo de digestão, de modo geral, a gente pode dizer que ele se resume em um processo mecânico, de quebra de partícula, e um processo bioquímico, envolvendo micro-organismos e agentes químicos que fazem o processo de digestão e permitem, então, que os nutrientes contidos em determinado alimento sejam disponibilizados e absorvidos pelo animal, tá? E aí nós temos que entender também as classificações quanto aos hábitos alimentares desses animais. Nós temos animais carnívoros, né? Dentro dos animais de produção, nós não temos muitos exemplos, né? Temos algumas espécies de peixe que a gente trabalha, né? Que são carnívoros, mas aqui o exemplo que eu trouxe, né, na apresentação aqui é o cachorro, um animal que se alimenta de carne, né? Temos animais onívoros que se alimentam tanto de produtos de origem animal como produtos de origem vegetal. A exemplo aqui nós temos os suínos, né? E nós temos os animais herbívoros, que se alimentam de plantas, de vegetais. Só que os animais herbívoros, eles podem ser animais herbívoros com estômago simples, né? Que é o caso dos cavalos, ou os animais herbívoros ruminantes, que é o caso dos bovinos, dos caprinos e dos ovinos, tá? Então, pessoal, a gente vai tentar decifrar, né, o funcionamento de cada um desses organismos, tá? Então, pensando nos animais herbívoros, os animais herbívoros, igual eu mencionei, eles podem ser ruminantes ou animais com estômago simples. Vamos falar primeiro dos animais com estômago simples, tá? Então, nos animais herbívoros, ou seja, aqueles animais que se alimentam de plantas, só que eles apresentam estômago simples, o principal exemplo, pessoal, é o cavalo. Outro exemplo, o coelho, tá? Esses dois animais de produção, eles se alimentam de vegetais, né, de plantas, né, e não possuem, eles possuem um sistema, um estômago simples, tá? E como acontece, pessoal, o processo de digestão dessa fibra, desse alimento vegetal dentro desses animais? Porque uma coisa que a gente tem que entender, que a gente tem que lembrar, é que a digestão de vegetais, a digestão da fibra vegetal, ele é um processo digestório complexo. A matéria vegetal, ela não é tão simples de ser digerida. Ela não tem uma digestão fácil, tá? Então, para você digerir, né, essa fibra, que normalmente é advinda aí da ingestão de pastagem, de forragem, de plantas forrageiras, o animal precisa ter um estômago preparado para digerir esses componentes, tá? Nós vamos ver depois os ruminantes têm uma estrutura que permite a digestão com bastante eficiência, né, da fibra desses vegetais. Agora, como é que os equinos, que são animais que possuem estômago simples, e dos coelhos, como é que esses animais fazem a digestão dessa fibra, tá? Então, primeiro, a fermentação microbiana, ela tem lugar no trato digestivo distal, ou seja, ele acontece uma fermentação pós-digestão, pós-gástrica, tá? Então, nesses animais que se alimentam de fibra vegetal, de componente vegetal, tá? O alimento, né, passa por um processo de fermentação pós-digestão. Então, ele vai entrar no estômago, ele vai ser digerido e, posteriormente, ele vai passar por um processo de fermentação pós-gástrica, tá? Para que sejam, então, absorvidos os nutrientes desse material de difícil digestão, tá? Que são as plantas forrageiras, que esse animal ingeriu, tá? E aí, para que esse processo de fermentação pós-gástrica aconteça, é necessário que o animal tenha um compartimento, né, um órgão de fermentação digestiva, onde o trânsito desse alimento seja lento, seja retardado, né? E seja grande, tem que ser um ambiente, um órgão grande para permitir o acúmulo desse material, tá? Então, normalmente, os animais
de estômago simples, que ingerem fibra, que se alimentam de vegetais, eles possuem, né, uma estrutura dentro do sistema digestório, que após o processo de digestão, esse material vai ficar acumulado nesse compartimento grande, né, de tráfego lento, né, ou seja, o fluxo do alimento nesse compartimento ele é retardado, ele é lento, para permitir que aconteça o processo fermentativo e garantir, então, que aconteça o processo de digestão, né, desse alimento de difícil degradação, para que o animal, então, possa absorver os nutrientes que aquele alimento possui, que aquela planta forrageira possui. Na imagem aqui fica um pouco mais claro, tá? Então, vamos pensar, pessoal. O equino, né, que é o principal exemplo, ele vai ingerir a forragem por aqui, né? Esse alimento vai entrar, vai sofrer o processo de digestão química aqui no estômago. Aqui tem a parte do intestino, né? Esse alimento vai passar pelos processos digestivos dentro do intestino delgado e posteriormente, ou seja, após esse processo de digestão que acontece aqui, esse alimento vai ser lançado, né, no intestino grosso. O intestino grosso, percebam que o intestino grosso aqui do equino, ele é bem diferente, ele é grande, ele tem uma estrutura tipo um bolso, uma bolsa gigante ali, tá? Essa região é a região que a gente conhece como seco, tá? O seco ele funciona então como essa câmara, como esse compartimento para acumular, né, esse alimento vegetal de difícil degradação. Então é uma estrutura grande que permite o acúmulo de bastante material, tá? E aqui nesses compartimentos, né, ou seja, vai acontecer o processo de fermentação pós-gástrica que a gente mencionou no slide anterior, que vai permitir então a degradação desse material fibroso, desse alimento de difícil digestão, né, para posteriormente ser absorvidos os nutrientes, até que a sobra desse processo digestório, né, vai ser então lançada para fora através do reto posterior pelo ânus, tá? Então, pensando nos animais que se alimentam de plantas, animais herbívoros, tá? Que se alimentam de vegetais, que possuem um estômago simples, eles obrigatoriamente vão ter uma estrutura pós-digestão, né, que possibilita esse acúmulo desse material e esse processo fermentativo para garantir a eficiência na digestão desses alimentos fibrosos que são de difícil degradação e difícil digestão. E aí nós temos uma situação, né, que é o que permite que a pecuária seja desenvolvida de forma muito satisfatória, de forma muito rentável, né, que é a eficiência dos animais ruminantes, né, em digerir a fibra, digerir esses alimentos fibrosos de difícil degradação. Então, eu já afirmei para vocês que alimento vegetal, as plantas forrageiras, né, o capim, que é a fonte principal de alimento, né, dos bovinos, por exemplo, dos equinos, são alimentos de difícil degradação, de difícil digestão. Tá? E aí, lá nos animais com estômago simples, nós temos o quê? A necessidade de ter uma estrutura pós-digestão para você acumular esse material, para que aconteça o processo fermentativo, para que os nutrientes ali sejam então absorvidos, né, e aquele alimento seja depois lançado, excretado, né, após passar por esse processo de digestão. Aqui nos ruminantes, os ruminantes eles têm uma adaptação de todo o sistema digestório, né? Ele tem, na verdade, uma divisão do estômago em 4 compartimentos, tá? Que possibilitam, né, acontecer esse processo de fermentação pré-digestão, tá? Então, enquanto lá nos animais com estômago simples, essa fermentação ela acontecia após o processo de digestão, nos ruminantes, que são esses animais que possuem essa adaptação, eles possuem esses 4 compartimentos, né? O estômago é dividido em 4 compartimentos, né? Não são 4 estômagos, mas é um estômago dividido em 4 partes, né? Eles possuem, então, a capacidade de fazer esse processo fermentativo antes do processo digestório, tá? Isso aumenta muito a eficiência na digestão do alimento, da fibra, da forragem, do pasto, tá?
Então, pensando nos animais ruminantes, né, ocorre uma extensa fermentação microbiana da dieta vegetal em regiões especializadas do trato proximal, né, a região mais à frente do animal, a região que antecede esse processo de digestão, né, ou seja, acontece então a fermentação pré-gástrica. O processo de fermentação desse material fibroso acontece antes da digestão, tá? Antes dele passar pelo trato digestório. Nessa imagem aqui, pessoal, fica um pouco mais simples da gente entender, né, como funcionaria esse processo de digestão nos animais ruminantes, tá? Então, primeiro, o animal ele vai capturar a forragem, né, aqui no pasto. Então, ele vai ingerir essa pastagem, ele não vai mastigar, ele vai apenas capturar e jogar esse material dentro do rumen, tá? O rumen é um bolsão que esse animal tem, uma estrutura grande, a maior estrutura, na verdade, do sistema digestório do bovino, né? Fica alojado do lado esquerdo do animal. Então, aquele bolsão, aquele estufado do lado esquerdo do animal, normalmente aquilo é o rumen do animal, tá? Então, esse material vai ficar aqui sofrendo um processo de fermentação. Ele já cai nessa câmara, né? E ali vai ter uma solução rica em enzimas, né, e micro-organismos que fazem esse processo de fermentação. Posteriormente, esse material vai ser lançado novamente na boca do animal. Ele vai sofrer o segundo processo de deglutinação, né? De deglutição, na verdade. Então, o animal vai fazer o processo que a gente chama de ruminação. Ele vai ficar ali ruminando, né? Então, o primeiro processo ele captura o alimento, joga para o rumen. Aí esse material vai ficar passando por um processo fermentativo. Depois ele é lançado novamente para a boca do animal. O animal vai deglutir esse alimento, vai ruminar esse alimento, né? E aí ele vai então jogar esse alimento após esse processo de mastigação, que quebra bastante a partícula daquela forragem, daquela fibra, né? Esse material então vai passar pelo retículo, depois para o omaso, né? E depois para o abomaso, para posteriormente ser lançado, né, no intestino, tá? Intestino grosso, intestino delgado, intestino grosso, e posteriormente ser defecado, tá? A sobra desse processo fermentativo ser defecado, tá? Então, o animal ingere a forragem, joga isso no rumen, né? Esse material dentro do rumen passa pelo processo de fermentação pré-gástrica, volta para a boca do animal, o animal vai ruminar, vai jogar isso no retículo, do retículo passa para o omaso, né? Do omaso passa para o abomaso e posteriormente ele vai seguir o fluxo no intestino do animal, tá? Intestino reto, intestino delgado, até ser então excretado, ser lançado, né? Para fora as sobras, os dejetos, né, desse processo fermentativo, tá? E esse processo é um processo que proporciona uma eficiência absurda, né, no aproveitamento dos nutrientes contidos nessas plantas forrageiras, tá? Então, assim, boa parte do sucesso da produção pecuária, principalmente produção pecuária a pasto, se deve à eficiência que esses animais ruminantes possuem, né, de absorver os nutrientes das plantas forrageiras, tá? Então, esses animais ruminantes possuem um estômago totalmente peculiar, totalmente diferente, que dão a eles essa condição de conseguir, né, se alimentar dessas plantas forrageiras, desse material fibroso de difícil digestão e absorver ao máximo os nutrientes contidos nessas plantas forrageiras. Mais à frente aqui a gente tem uma imagem para exemplificar os compartimentos, né, os 4 compartimentos aí dos animais ruminantes, né, que é o rumen, que é a estrutura maior aqui, né, que fica alojado do lado esquerdo do animal. E aí nós temos aqui o retículo, né, o omaso e o abomaso, tá? E posteriormente esse material vai seguir aqui o fluxo do intestino do animal, tá? Aí a partir daqui esse alimento tende a seguir um fluxo normal, como acontece em animais monogástricos também, tá? O que muda no animal ruminante é o quê? Essa divisão do estômago, né, nesses 4 compartimentos, tá? O rumen, onde acontece a fermentação pré-gástrica, né? Posteriormente, o animal, após passar por esse processo de fermentação pré-gástrica, ele volta para a boca do animal, para o animal mastigar, quebrar essa fibra em partículas muito pequenas. Então, quem aí já viu o material pós-ruminação, a gente percebe que ele realmente é quebrado em partículas muito pequenas, tá? Isso aí que aumenta a eficiência desse processo.
processo de absorção dos nutrientes dessas plantas forrageiras, tá? E aí, posteriormente, as outras estruturas, né, o retículo, o maso, o abomaso, esse alimento vai passando de compartimento para compartimento, sofrendo ali o processo de ação enzimática, né, e consequentemente vai avançando no processo digestório e na absorção dos nutrientes que essas plantas possuem. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho dos animais onívoros, né? Então, a gente viu os animais herbívoros, tanto de estômago simples, como os ruminantes, né? Possuindo os 4 compartimentos. Agora a gente vai falar dos animais onívoros, que são os animais que se alimentam tanto de restos, né? De alimentos de origem animal, como alimentos de origem vegetal, tá? Então, basicamente, o alimento nesses animais vai ser ingerido pela boca do animal, né? Esse alimento vai passar pelo estômago, né? Depois nós temos aqui o duodeno, o íleo, o jejum, que fazem parte do intestino delgado, né? E nós temos aqui o seco, o cólon e o reto, que fazem parte do intestino grosso. O alimento, ele é absorvido, né? Ele vai fazer o processo de digestão, né? Mas a sua absorção, ela vai acontecer principalmente aqui no intestino delgado, tá? Mais especificamente, falando aqui dos suínos, na região do jejum, tá? Então a gente percebe que essa região do intestino delgado, que é onde acontece o processo de absorção, é onde nós temos a maior quantidade de superfície específica para reter esses nutrientes, tá? Então, se a gente fosse colocar de forma linear, né, essas vísceras desses animais, a gente perceberia que a que teria maior extensão, né, seria o intestino delgado. Então, essa extensão do intestino delgado é justamente para poder garantir essa maior absorção, maior eficiência na absorção dos alimentos que são ingeridos, tá? Então, animais onívoros, pessoal, exemplo aí o suíno, tá? O alimento vai ser ingerido, vai passar pelo processo de digestão aqui no estômago, depois vai ser lançado no intestino delgado, onde acontecem os principais processos de absorção, né? E depois no intestino grosso, tá? Onde acontece a fase final desse processo de absorção de nutrientes e posteriormente o alimento, as sobras, né? O resto desse processo digestório vai parar no reto e ser excretado, né? Ser defecado pelo ânus, tá? E aí, falando agora das aves, pessoal, é um animal que também possui aí um sistema digestório bem peculiar, tá? A gente percebe que existe uma diversidade muito grande do funcionamento do sistema digestório desses animais de produção. Então, a gente não pode tratar um bovino como um equino, como um suíno, como uma ave, tá? Cada animal nós temos que entender as peculiaridades que envolvem esse processo de digestão, para que a gente possa adequar estratégias de dieta, né, para garantir o melhor desenvolvimento possível dessas espécies, tá? Então, pessoal, falando agora um pouquinho das aves, tá? A ave, ela tem um diferencial, né, que ela não tem boca, ela tem um bico, né? Então, o alimento vai ser ingerido através do bico, vai descer aqui pela faringe, né? E aí nós temos aqui o estômago, né, que é bem pequeno, tá? E abaixo do estômago nós temos a região do que a gente conhece como papo, né? Quem já viu uma ave, já viu que ela tem um compartimento ali na região abaixo do pescoço, né? Uma bolsa, um compartimento que normalmente tem uma quantidade de alimento, como se fosse uma reserva de alimento ali, tá? Então o alimento ele passa pelo estômago, ou seja, ele recebe ali alguns componentes, algumas enzimas, né? E esse material fica alojado, né, no papo, onde ele fica passando por um processo pré-digestório, tá? Onde ele vai recebendo umidade, vai recebendo enzimas, para posteriormente ser lançado, né, na região do proventrículo, né, que é onde acontece a digestão química, e posteriormente na moela, que é onde acontece a digestão física. Então a ave ela não tem dente, né, para mastigar, para quebrar partículas. Então imagina qual seria a eficiência do processo digestório de uma ave se ela não conseguisse quebrar o alimento. Você pensar uma ave caipira que se alimenta basicamente de milho, mas se ela não tivesse condição de quebrar essas partículas de milho, que são partículas grandes, né,
ela não conseguiria absorver os nutrientes que tem naquele grão de milho com eficiência, tá? Então, o processo de digestão física, né, a quebra desses materiais, desses componentes alimentares, ela vai acontecer no caso das aves aqui na região da moela, tá? Então, ó, o alimento vai ser ingerido pelo bico, passa pelo estômago, fica alojado no papo, posteriormente ele vai para o proventrículo, onde acontece a digestão química, posteriormente ele vai para a moela, onde acontece a digestão mecânica, como se fosse a mastigação, né? E posteriormente ele vai seguir o fluxo do sistema digestório, tá? Comum, igual acontece na maioria dos animais, tá? As principais diferenças das aves é o quê? O estômago, muito pequeno, esse papo, que é um compartimento exclusivo de aves, né? E esse processo de digestão química, que acontece no proventrículo, e a digestão, né, a quebra dessas partículas que acontecem aqui na moela, tá? Então, essas são as peculiaridades do sistema digestório de uma ave, tá? Daí, a importância de nós fornecermos sempre materiais, partículas sólidas para as aves, tá? Uma vez que alimentos sólidos, pedras, a gente coloca muito calcário, né? Pedrinhas de calcário na ração, para garantir, né, que a digestão física que acontece aqui na moela aconteça de forma mais eficiente, tá? Então, é muito comum, principalmente em aves caipiras, que nós encontremos aqui na região da moela partículas, pedrinhas, né, que auxiliam nesse processo de quebra dessas partículas alimentares que são ingeridas pelo animal, tá? E aí um outro animal que tem um sistema digestório um pouco diferente também, mas ele segue o fluxo normal, né, do processo digestório, né, seria o peixe, né, que se alimenta aqui através da boca, né, alguns através das brânquias também, né, e aí nós temos aqui o estômago e posteriormente o intestino, tá, até chegar na região do reto e do ânus, onde esse animal vai defecar, né, vai excretar os dejetos ali, tá. Então é um sistema digestório bem mais simples, bem mais enxuto, né, porém ele segue esse padrão normal, né? Alimento sendo ingerido, passando pelo estômago e seguindo, né, para o intestino até sofrer o processo digestório completo e ser excretado através do ânus, tá? E aí nós temos também esses secos pilóricos, que é uma estrutura exclusiva, né, dos peixes, que eles auxiliam no processo digestório, eles aumentam a superfície, né, de absorção e eles permitem, então, uma eficiência maior na absorção dos alimentos, tá? Então, é uma estrutura auxiliar, né, que faz parte aí do sistema digestório dos peixes, que auxilia, então, na absorção desses nutrientes. Já quase finalizando, pessoal, então, de modo geral, né, o trato digestório dos animais de produção, eles começam primeiro com uma cavidade oral, né, seria aí a boca, o bico, a língua, glândulas salivares e faringe, né, então, basicamente, é a primeira parte do sistema digestório, né, da maioria dos animais, e posteriormente nós teremos o estômago, né, que o estômago ele é um pouco diferente de animal para animal. Então, a gente tem lá na ave que o estômago ele é muito pequeno, é um compartimento extremamente pequeno, né, de fluxo muito rápido. Nós temos ali nos suínos, que é um estômago padrão, né, vamos dizer assim, se assemelha muito ao sistema de nós seres humanos, né, então é um estômago onde acontece todo o processo de digestão nele, tá? É o estômago padrão, a gente pode dizer. Nós temos os animais ruminantes, né, que tem esse estômago dividido em 4 compartimentos, né? Nós temos animais onívoros com estômago simples, que apresentam esse estômago padrão, porém acontece um processo pré-digestão, né? Perdão, pós-digestão, para permitir então o aproveitamento desse material fibroso, material de mais difícil degradação, né? Então, assim, essa parte do estômago, né, ela é um pouco diferente, ela varia de animal para animal, de espécie para espécie. E posteriormente nós temos o intestino delgado e o intestino grosso, né? Então tá aqui o suíno, porque o suíno é um animal que possui, vamos dizer assim, o estômago mais padronizado, né? Facilita muito o estudo. Então, pensando no animal que tem um intestino padrão, seria o suíno, tá? Ele vai ter aqui a ingestão pela boca, vai ter aqui o estômago, né? Vai acontecer esse processo de digestão. Depois nós temos o intestino grosso, né? Melhor, intestino delgado.
que é composto aqui pelo duodeno, jejum e ilho, onde acontece o processo de absorção de nutrientes, principalmente, né? E posteriormente o intestino grosso, né, que é a parte final aqui do intestino, onde nós teremos aí o seco, o colo e o reto, onde acontece o processo final de absorção desses nutrientes, e a parte de secreção, né, onde vai ser defecado, né, os dejetos produzidos, os resíduos desse processo de digestão serão defecados, tá? E basicamente, pessoal, a gente finaliza aqui então mais um módulo, né, mais um tópico, na verdade. Assim, tentei abordar aspectos mais simples, aspectos mais pontuais, tanto da parte estrutural, né, que é a parte do esqueleto, parte óssea, como a parte do sistema digestório, que eu considero a mais importante para a gente, não só para nós que somos alunos desse curso de manejo ecológico de animais, mas para todo mundo que vai trabalhar diretamente com o manejo animal. Tá? Que você entender o sistema digestivo, você entender o comportamento alimentar de um animal, te permite tomar ações e decisões muito mais precisas quanto às estratégias de dieta, né, para você adotar com cada grupo animal, com cada espécie animal. Tá? Então, assim, eu espero ter passado de forma simplificada esses conteúdos para vocês. É uma parte conceitual assim um pouco pesado, né? Porque existem muitos nomes diferentes, envolve o funcionamento desses sistemas que é complexo, né? Falando agora do sistema digestório, né? A gente viu que cada animal, cada espécie animal possui um funcionamento diferente, possui compartimentos diferentes. E eu espero que vocês tenham conseguido absorver aí pelo menos o básico, né? Essa parte mais conceitual, vocês possam ter tido então a percepção de como funciona cada um desses sistemas dos principais animais de produção que nós trabalhamos, para que a gente possa dar andamento aí no nosso curso, né? E vocês possam atuar também no dia a dia, né? Uma vez que nós estamos formando aqui profissionais, que vocês possam estar atuando de forma muito mais eficiente no dia a dia de vocês, beleza? Então a gente continua, pessoal, aula síncrona agora, só na semana que vem, né? Então nós retornamos provavelmente na terça-feira com a nossa última aula síncrona, tá? Onde eu vou, nessa aula, arrematar os 2 últimos tópicos que nós estamos em aberto ainda, beleza? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Haverá questionário disponível, tá? Se atentem, né, à resolução desses questionários, porque é fundamental para que vocês obtenham a nota que vai possibilitar, que vai permitir que vocês tenham acesso ao certificado depois, tá? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.